mais nada, professora. Boa noite, muito obrigada, Luciana, muito obrigada à Rádio Tamandaré por me acolher. Imagina, é um prazer recebê-la aqui. Aliás, quando eu vi que era pré-candidato, falei, não, a gente tem que trazer. Conta pra gente um pouquinho, quem é a professora Ângela José Eduardo? Vamos lá. Professora da Rede Pública Estadual há mais de 20 anos, Ângela Alves Machado é feminista e mãe de 3 filhos. Ela atua no cursinho de educação popular Emancipa, o @emancipa.pr, na Vila Verde SIC, em Curitiba. E no coletivo de mulheres juntas, o coletivo Juntas PR. A professora Ângela é uma referência na luta pela educação e representante da causa das mulheres, defendendo as pautas da população negra, da juventude, das comunidades LGBTI+, dos indígenas e das pessoas que vivem nas periferias. 99% da população que precisa ter seus interesses defendidos, frente a 1% privilegiado que historicamente detém o poder. Ela é a entrevistada do Papo Reto. E bem, esse finalzinho, até a gente recebeu, na verdade, esse currículo e a gente está reproduzindo para você. Mas esse finalzinho é bem pessoal, né? Deixa eu conversar aqui com a professora Ângela. Professora, como é que começou essa batalha toda política e essa defesa que você tem feito, principalmente pela causa feminista? Bom, a minha história é o seguinte, eu sou professora da Rede Pública Estadual, né? Então eu sempre fui da base, assim, nunca fui membro de sindicato, nada, mas eu sempre fui uma indignada, né, com tudo que acontecia na educação, a situação, né, política do país, do nosso estado e tudo mais. E lá no 29 de abril de 2015, com o massacre do Centro Cívico, né, promovido pelo Beto Richa, pelo Francisquini, eu fui uma das professoras que ficou assim bastante conhecida, uma foto minha que eu tô correndo primeiro da tropa de choque e depois estou ajoelhada na frente da tropa de choque, e essa foto minha começou a ganhar uma repercussão assim nacional e tudo mais. As pessoas começaram a me procurar muito a partir, né, dessa foto, e eu sempre falando que, na verdade, assim, eu estava fazendo o que milhares de companheiros meus estavam fazendo ali também, que era lutando pelos meus direitos, lutando para que não fosse confiscada, né, a nossa previdência. E a partir dali... aliás, acabou dando em pizza, né? Não deu nada, infelizmente, não pelo protesto, mas por toda a articulação governamental da época. Porque foi confiscada do mesmo jeito, né? Tanto o Beto Richa como o Francisquini, que eu acho que são assim os mentores de tudo isso, saíram numa boa, né? De toda a situação. Eu só espero que eles paguem na história, nas urnas. Francisquini, creio que já tenha começado a pagar. Porque já foi, não por isso, né, não por esse motivo, mas ele já perdeu o mandato, né, e espero que não retorne, enfim. O Beto acabou sendo preso, mas vamos lá, né, é candidato e corre um gravíssimo risco de ser eleito. Eu gostaria até que ele fosse candidato ao governo, tá? Porque eu gostaria muito de olhar na cara dele e dizer assim, ó, eu sou aquela professora lá que você fez, né, tudo aquilo, não só comigo, com milhares de pessoas. Mas, enfim, retomando a história, depois daquilo, eu senti uma necessidade de me organizar, né, politicamente, de militar, né, em algum partido, de fazer parte de algum partido. E antes aí disso você não estava em partido nenhum? Não, isso era 2015, eu não estava em nenhum partido. E aí eu até assim fui sondada por outros partidos que me convidavam, mas que definitivamente nunca foram, né, a minha cara, nada a ver com o que eu pensava, né? Acho que até estavam sendo oportunistas, assim, no sentido de, né, querer usar, assim, aquela imagem a favor deles, né? Enfim, procurei o PSOL, me filiei ao PSOL, que é o partido que eu acho que tem tudo a ver comigo, porque é o partido que representa, né, aquilo que eu acredito.
representa, né, a classe trabalhadora, a negritude, a juventude, as mulheres, né, trabalhadores e trabalhadoras, as periferias, LGBTQIA+. Então, assim, era nisso que eu queria estar, né? Era nessa luta que eu queria estar. Então, a partir dali é que eu começo a me organizar politicamente, né? Daí, em 2016, eu saí candidata a vereadora. Fui até que bem votada, mas como não, que foi, né? Ângela? Eu tive 1946 votos. Que eu acho que foi bem, porque era uma campanha sem dinheiro algum, né? Campanha assim, militante, né? De pessoas que acreditavam naquilo e que iam doando R$100, R$200, uma campanha extremamente barata, né? Que naquela época não tinha fundo partidário, não tinha nada disso. Então eu considero que eu fui bem até, né? Aí, agora em 2020, eu saí candidata novamente com um mandato coletivo, né, uma campanha que era coletiva, a Somos Juntas, que tinha eu, professora, a Letícia, que é uma enfermeira da linha de frente, né, da Covid, que trabalha no Trabalhador, a Giovana, que é uma moça jovem, negra, que é batuqueira, que assim tem toda uma militância, né, dessa juventude negra, periférica. Então, assim, foi uma campanha muito gostosa de fazer, muito assim empolgante, que moveu, fez assim com que a cidade percebesse, né, que tinha uma campanha diferenciada na cidade. Muitas feministas se aproximaram da gente a partir dessa campanha, né, da campanha da Somos Juntas. E eu acho que a partir daí é que vai cada vez mais, né, eu ver assim a necessidade dessa luta feminista, né, porque eu digo assim que lá para trás, assim, eu era uma feminista, mas eu não sabia que eu era, né, porque assim, eu sou mãe de 3 filhos. Eu sempre, assim, achei importante, né, eu ser um exemplo de vida para os meus filhos e para os meus alunos. E, inclusive, quando eu fui, né, lá para o 29 de abril, para a batalha do Centro Cívico, eu fui, assim, pensando muito nos filhos e nos meus alunos, que eu queria ser um exemplo de luta para eles, porque para os meus alunos, eu sempre falo, eu sou professora de história, né, que eles são sujeitos históricos, que nós somos sujeitos históricos, né? Então eu me sentia assim na obrigação de estar lutando pelos meus direitos e queria que os meus filhos me vissem como uma pessoa assim que corre atrás do que é importante, né, para nós, assim. Então eu queria que eles tivessem essa visão de mim. E eles têm, tá? Eles acham assim. Eu falo muito para eles, né? Que, claro, né? Você tem aquela coisa que você quer que teu filho organize, né? Seja organizado com as coisas de casa, com as coisas de escola, com tudo. E aí eu pensava assim, bom, mas ou eu arrumo a cama hoje, ou eu saio para uma reunião, faço uma coisa assim, vou num ato, né? Aí eu sempre me perguntava, mas o que vai marcar mais na vida dele? Que eu sempre deixei a cama arrumada, ou que a mãe dele é aquela pessoa que luta, aquela pessoa que está, né, lutando não só pelos direitos dela, mas desses 99% que a gente comentou ali, né? Então, e eu sempre tive muito claro que era isso que eu queria, sabe? E hoje que eles estão maiores, né? Porque na época eles eram bem menores, assim, não entendiam tanto. Mas hoje, assim, eles reconhecem tudo isso. Eu já acho que eles são bem engajados nas coisas que eles fazem, sabe? Então, eu acho que é isso. E eu acho que o feminismo, ele é uma necessidade, né? Que eu acho que as mulheres
tem que ocupar espaços de poder. E eu acho que a gente tem que deixar isso meio que marcado, porque muitas vezes os homens que ouvem as mulheres falando de feminismo, eles têm uma visão completamente deturpada do que é o feminismo, né? Uhum. É bom a gente deixar isso claro. O que é exatamente o feminismo, professor? Bom, primeiro que assim, o feminismo não é, né, o contrário, não é assim, mulheres contra os homens, não é que as mulheres querem ocupar o espaço que são dos homens. Eu acho assim que a ideia radical de que as mulheres e os homens têm os mesmos direitos, né? Que eles estão em pé de igualdade, não é uma competição, não é uma guerra de sexos, como você mesma falou, né? Então, assim, eu acho que as mulheres ocupar todos os espaços e espaços de poder é muito importante, porque assim, quando agora, né, por exemplo, que o Bolsonaro vetou lá a distribuição dos absorventes para as mulheres, né, mais carentes. Isso. Daí foi derrubado o veto. Social. Mas, enfim, foi uma luta de mulheres para que essa lei, né, fosse apresentada, para que ela fosse votada, né, passou pela Câmara, passou pelo Senado e ele vetou e eles conseguiram derrubar, né, o veto. Então, assim, são mulheres que pensam nisso. O homem não vai pensar nisso porque não faz parte né? Ele pode apoiar certas pautas, né, ser solidário com tudo isso, mas são coisas que geralmente partem das mulheres. Até porque eles não têm a ideia da necessidade. A vivência disso, né? Eu sei que eu falo assim para as minhas alunas disso, elas falam assim, nossa, mas é óbvio, né? Eu já vejo que os meninos ficam assim, nossa, mas é óbvio, mas é o que precisava, né? Aí elas mesmo falam assim, eles não pensam nisso, porque não são eles que menstruam, né? Então, então, assim, como eu posso explicar, políticas para as mulheres, eu acredito assim que elas são muito mais pensadas quando tem mulheres nesses espaços de poder, que são vereadoras, que são deputadas, prefeitas, governadoras, presidentas e tudo mais, né? E tanto na política como, né, em todos os lugares que as mulheres, eu acho que elas, né, estão cada vez mais ocupando esses espaços, mas ainda não é o suficiente, né? A gente quer mais, a gente quer ter igualdade de salários, a gente quer não voltar para casa sobrecarregada, né? Porque o que acontece é que muitas vezes a gente tem uma tripla jornada de trabalho, né? O que acontece também, assim, por exemplo, que numa pandemia como essa, as pessoas mais afetadas foram as mulheres e mulheres periféricas, né, negras, muito mais ainda. As primeiras a perder o trabalho, as primeiras a ter que ficar em casa. A violência doméstica aumentou absurdamente no período da pandemia, né? Então, assim, tudo isso são lutas que a gente tem que estar... Nós do pessoal estamos nessa linha de frente nessa luta, queremos muito, né, que tudo isso assim, que um dia a gente chegue num patamar de que exista essa igualdade realmente, né, que a gente possa estar nos mesmos espaços, com os mesmos direitos, que os homens também entendam, né, que não é ajudar as mulheres, que faz parte da obrigação deles, né, muita coisa, que tem marido, por exemplo, que fala, eu ajudo a minha esposa, né, com os filhos. Então, assim, eu digo que quem ajuda é o vizinho, a mãe, esses ajudam, né? Porque o marido, o pai dos filhos, é a obrigação dele ajudar, tanto quanto a mulher, né? E assim, o que eu penso que é bem importante, né, nos dias de hoje, eu já tento criar os meus filhos, os meninos, com uma outra visão, assim, de mundo, né, sobre isso. Então, eu tenho 2 meninos e uma menina, né? Então, deles saberem que eles têm os mesmos deveres, os mesmos direitos que a minha filha, e eles são muito a minha rede de apoio, assim, sabe? Para eu poder, por exemplo, fazer política, que é também um espaço muito masculino, né?
Eles são muito meu suporte, assim, de fazer a comida, porque eu vou chegar em casa correndo, vou precisar tomar um café, vou precisar sair rápido, né? Então eles estão lá na retaguarda, estão lá achando importante que o que eu vou fazer na rua, né, é uma coisa importante para mim e para a sociedade, né? E isso não é só na política. Por exemplo, o Emancipa, que eu construo, é um cursinho de formação popular, que ele funciona lá na SIC, como vocês já citaram ainda. Aí, e ele também é um cursinho assim que nós somos voluntários, né? Que a ideia é com que esses jovens periféricos tenham acesso à universidade, principalmente universidade pública, né? Eu falo assim que a gente tem a mania de querer ver pobre na faculdade, que eles tenham, né, os mesmos direitos do que qualquer outra pessoa, né? Que a gente vê assim que o vestibular é um funil, né? E que para eles é muito mais difícil. Deu uma boa melhorada, na verdade, com as cotas e tudo mais. Mas era muito pior, antigamente era terrível. Era terrível. Era elitizado demais. As cotas assim ajudaram, mas ainda não é o ideal, né? A gente tem muito também ainda a conquistar, né? Em cima de todo esse assunto, na semana passada nós tivemos aqui uma vereadora de Curitiba conversando com a gente. A Maria Letícia. A Maria Letícia. E foi justamente no dia que teve um debate muito forte na Câmara de Vereadores de Curitiba, que a Carol... Contra a Marielle, aliás. Exatamente. Os vereadores se posicionaram. Foi os 4 anos de morte da Marielle, sem resolução do caso, nem nada. A Carol D'Artora foi maltratada, foi por um cidadão lá que eu não gosto nem de vereador Éder Borges, eu gosto de dar nome aos bois. Eu procuro ignorar isso aí. Não chamei ninguém de gado, foram interrompidas 12 vezes enquanto elas absurdo. E em cima disso aí eu vou fazer mais ou menos a mesma pergunta que eu fiz para ela aquele dia. Qual que é a dificuldade maior hoje em um governo que nós vimos, um governo que ele é notório, ele é machista, ele tem a maioria de seus membros que também vão pelo que ele coloca, que acham certo, não, tá certo, tem que ser assim, que apareceu alguém agora que fala o que eu sempre quis falar, então a gente está impune, está imune. Qual que é a dificuldade maior de se ter um trabalho como que a senhora quer prega e quer levar adiante? Qual é a dificuldade maior com tudo isso? Bom, a gente viu assim, especialmente nos 4 últimos anos, né, com o bolsonarismo, sim, que parece que saiu gente do bueiro, assim, com ideias extremamente... Que a gente nem imaginava que tinha. Eles já eram assim, é o que eu sempre digo, já eram, racistas. Né? Já eram assim, né? Só que precisavam de alguém, né? Mais ou menos isso. E bem como você falou, parece que, né, deu voz assim para essas pessoas que estavam só aparentemente escondidas, né, por trás assim de uma cortina que aí a partir do Bolsonaro se abriu, né? Exato. Então, assim, eu acho que tem grandes dificuldades a gente lidar com essas pessoas. Por exemplo, as redes sociais da gente é abarrotada de discursos de ódio, de pessoas assim que ofendem gratuitamente, que não sabem do teu trabalho, que não sabem da tua vida, né? Então, assim, é muito mais fácil eles olharem uma foto minha, por exemplo, na frente de um muro que tem a Marielle pintada e começar com ofensas, com coisas assim, do que procurar saber qual que é o meu trabalho, exato, né? De procurar saber, assim, nem feminismo tem gente que não entende, né? Mas, assim, não vê as outras coisas que a gente luta, que a gente batalha por aquilo, né? Mas não é só de redes sociais. Eu acho assim que em todos os lugares, né, que a gente frequenta, que a gente está, tem muito desse ódio, dessa vamos dizer, essa perseguição misógina, machista e tudo mais. Mas eu acho que eu sou sempre uma otimista, sabe? Eu acho que
também tem muito, e eu acho que a campanha do Somos Juntas foi exatamente isso, muita gente que também sentiu a necessidade de combater esse tipo de coisa, sabe? Então, assim, o coletivo Juntas, que é esse coletivo feminista que eu faço parte, ele surgiu há pouco tempo aqui em Curitiba. Ele existe nacionalmente, mas aqui em Curitiba ele existe assim há 2 anos e pouco, e ele cresceu muito nos 2 últimos anos, muito. E eu acho que é justamente assim para mostrar que nós temos uma força, que nós não vamos aceitar tudo isso, que os machistas, os misóginos e tudo mais, eles vão fazer isso, mas eles vão ter muito trabalho, porque a gente também tem toda uma luta, né? E o bom é que despertou, né, esse mesmo olhar, digamos assim, ruim, que a gente tem visto nesses tempos por conta até do próprio governo Bolsonaro. Por outro lado, a gente tem a reação das mulheres, né? Sim. Que não aguentam mais ser subjugadas. Que não aguentam. Para começar, se a gente for fazer um resgate, né? Lá de 2018 mesmo, o movimento do Ele Não já era, né, uma resposta para aquele conservador. E antes disso ainda, aliás, se a gente resgatar lá o do Fora Cunha, né, eu considero que as mulheres tiveram um papel assim importantíssimo para a derrubada do Cunha, sabe? Então aí o Ele Não, e eu acho que as mulheres, elas são linha de frente assim nessa luta contra o bolsonarismo. E digo mais, inclusive eu acho assim que as eleições de 2018, se por um lado elas trouxeram assim esses deputados, esses senadores, o presidente e tudo mais extremamente conservadores e tudo mais, eu acho que foi assim, por exemplo, no PSOL, a nossa bancada é muito maior a feminina do que masculino. Hoje, como que é? Nós estamos com 6 mulheres. Hoje são 6 mulheres e 3 homens. 3 homens, né? Então, assim, nós temos mais mulheres do que homens. Mulheres negras, jovens, né? 3 delas tiveram filhos nesse mandato, né? Então, assim, eu acho que houve uma renovação também, assim, nesse sentido, né? Porque até dentro do próprio PSOL era mais homens, né? Então, eu acho que se o bolsonarismo ganhou, eu posso dizer assim também que o feminismo se manteve de pé e firme e sendo linha de frente, então, sabe? Em cima do que eu perguntei para a senhora acha que a mesma dificuldade que existia antes, ela é a mesma hoje? Não, eu acho que hoje é mais complicado, porque hoje a gente tem assim o ódio e assim... Tem a liberdade para expressar ódio. Por exemplo, nós temos inclusive medo de andar na rua. Exato. Eu, por exemplo, vou num ato, eu tenho medo de estar lá com a minha camiseta feminista e estar passando na rua sozinha para ir pro ônibus ou pro carro, porque eu penso assim, não, pode vir um doido desse aí e por ódio, né, me agredir fisicamente. Né? Então, assim, e isso não é só com as mulheres, com LGBTs, com negritude, com tudo isso a gente tem visto. Inclusive, eu tenho um amigo professor que está na UTI, né? Porque foi espancado esses últimos dias, né? Então, assim, que não ficou claro se era realmente um assalto ou se foi, assim, um crime de ódio porque ele era LGBT. Não, a gente não sabe ainda, porque ele está na UTI e está, né? Então, inclusive teve um ato, né, sábado a respeito disso. Então tá muito mais difícil, porque eu acho assim que inclusive está perigoso, sabe? As pessoas têm medo de ter um adesivo no carro, de ter uma bandeira, de ter uma camiseta, né? Porque elas podem realmente ser agredidas, né? Dependendo do que você fala, de como você se posiciona, do que você posta nas suas redes sociais, né? Tudo isso assim pode levar pessoas a querer fisicamente né, vir para cima de você. É difícil isso, né? Eu queria te perguntar, e você me deu essa abertura agora falando do pessoal.
Quando surgiu a informação de que você poderia ser candidata ao governo, uma pessoa do PSOL falou o seguinte: eu acho um absurdo ela ser candidata, porque ela é morista. Morista? Eu fiquei na dúvida no momento se ele não era um machista no meio do PSOL e por isso ele era contra a sua candidatura. Mas eu te pergunto, em algum momento você defendeu o Sérgio Moro? Da onde foi que surgiu essa informação? Eu te pergunto isso porque alguém do PSOL de Almirante Tamandaré. Eu quero que isso fique claro para o município também. Não, eu jamais fui morista na minha vida e jamais serei. Para mim, Moro é um juiz ladrão. Moro, né, eu acho que é responsável assim por grande parte do que nós vivemos hoje no país, né? Ele, sob uma capa assim de herói da justiça, como ele se autoproclamava, ele fez coisas assim absurdas. E assim, gente, dentro do PSOL nós somos um partido de correntes. E as correntes também tem divergências e tudo mais. É normal acontecer, né? Num país democrático. Enfim, né? Mas eu jamais fui morista, inclusive tenho assim asco dessa pessoa, né? E espero que o Moro vá parar assim aonde ele merece, que é na lata do lixo da história. Sabe, pra mim é isso. Depois disso que ela falou, se ele repetir que ela é morista, eu acho que eu vou ter que tirar essa frase e colocar pra ele um milhão de vezes. Aí onde começa um erro que a gente estava falando, que é temos hoje, podemos falar, hoje estamos livres, hoje podemos nos expressar. Só que da mesma forma que serve para um lado, para o outro ele tem também umas tiradinhas que a pessoa não nos toca ali. Você não está sendo muito diferente do que quem está falando lá também. Você entende? Por causa de uma colocação dessa, para uma pessoa que está junto, está batalhando junto. O que eu quero dizer que está junto no PSOL. Uhum. Né? Uhum. A parte do princípio do mesmo erro que está vendo lá, está vendo aqui. Hoje podemos falar. Temos liberdade para falar. Uhum. E essa pessoa que falou, eu sei quem é. Eu não quero tornar mais público do que já foi, né? Já tentou também falar coisas para mim que eu ignoro, porque para mim Mas é professor da minha filha, então não vai ficar quieta. Torna-se insignificante para mim, mas é onde eu vejo que o mesmo erro que está lá, ele também tem um pouquinho aqui. Sim. Não, gente, é assim, ó. Dentro do próprio PSOL, nós temos quadros maravilhosos, nós temos pessoas maravilhosas, mas nós ainda temos machismo, ele está impregnado na nossa sociedade aí há 500 anos e tem até machistas em desconstrução, mas tem pessoas ainda com e pensamentos... que às vezes não pensam que são machistas. Né? Óbvio, né? Infelizmente. Então, não sei o que motivou ele a falar isso, mas enfim, não tem nem... Deve ser uma pontinha de inveja. Não tem procedência. Ok, deixa eu continuar. E quem me conhece sabe que não faz o menor sentido isso, menor sentido. Mas é bom você frisar isso, que bom. Professora Ângela, como é que surgiu essa vontade de colocar seu nome para disputa? Na verdade, é assim, agora, não foi assim uma vontade própria, pessoal, né? Ela é uma construção que é coletiva, né? Então nós fazemos parte de um coletivo, fazemos parte de uma corrente, o MES, que achou que o meu nome era por causa da campanha do Somos Juntas, que foi a mais bem votada de Curitiba, tal, né? A gente teve, inclusive, mais votos do que, acho que 2 vereadores que se elegeram em Curitiba. Mas, assim, como partido, a gente não fez o coeficiente mínimo, né? Então, não elegemos ninguém. Mas, por todo esse desempenho na campanha que a gente teve, a nossa corrente avaliou que o meu nome era o mais indicado para concorrer às eleições agora. E eu, assim como uma militante que segue as regras assim, do partido, eu gosto de o que o partido
acha que eu devo cumprir, eu acho que se eles estão me dando aquela tarefa, eu tenho que cumprir. Então, aí eu aceitei, né? Mas eu não sou uma candidata de mim mesma, não é um projeto pessoal meu, né? É um projeto, assim, que envolve muita gente e, inclusive, quero falar uma outra coisa para vocês. A gente está tendo, assim, uma construção muito legal nessa campanha, que nós estamos fazendo os GTs para a construção do programa, né? E tem, assim, muita gente muito boa participando desses GTs, que são 13 GTs, né, de educação, de saúde, de desenvolvimento econômico, de meio ambiente, né, de várias coisas. E participam desses GTs vários intelectuais, vários profissionais da área, pessoas que não são até do partido, mas que querem, né, construir esse programa, que querem... Eu acho que talvez seja o único programa verdadeiramente de esquerda que vai ser apresentado e construído de uma forma que eu sou apaixonada, sabe? Porque, assim, não é um projeto da Ângela, não é um projeto que é cópia de anos anteriores, nem de outros estados, é um projeto minucioso que está sendo feito um estudo em várias cidades, vários municípios, né, do Paraná, e tentando entender as necessidades, né, as particularidades de cada região, né? Enfim, a gente tem um estado que nós temos indígenas, que nós temos quilombolas, que nós temos, né, a zona rural, nós temos a cidade, nós temos, assim, uma diversidade muito grande, né? E que não dá para fazer um cópia e cola. A gente tem que realmente estudar para a gente ir à raiz do problema, né? Para a gente poder realmente tentar trazer a solução para aquilo, né? E é só dessa maneira que a gente acha que vai conseguir ir à raiz do problema. Então, assim, eu estou muito feliz com essa construção, porque é nesse processo que a gente vem aprendendo, sabe? Porque eu confesso que quando me falaram para ser candidata a governadora, eu pensei assim, gente, mas como que eu vou ser candidata a governadora? Eu não entendo, né, do Paraná, eu entendo de educação. Eu sou, né, dessa área, eu entendo sobre isso, da educação, sim, né, tenho lugar de fala, inclusive, né, mas do restante eu não entendo. Essa era uma preocupação muito grande minha. E que eu vou dizer que o Juntas também me apoiou muito, porque aí eles falaram assim, Ângela, muitos deles me chamam de prof, mas assim, você acha que você é menos qualificada do que fulano, tal? Eu falei assim, não. Eu falei assim, pois é, mas essas pessoas já saíram, tanto do nosso partido quanto de outros, né? Que o homem, para ele assim, né, eu vou lá, falo qualquer coisa e as pessoas, né, aceitam e pronto. E as mulheres, elas são mais críticas com elas mesmas. Elas, se não forem, assim, se ela não se sentir totalmente, né, preparada, ela acha que ela não é capaz. Então, assim, e a minha candidatura tem muito isso, de mostrar que todas nós somos capazes, sabe? Eu quero, assim, um dia olhar para o ano de 2022 e pensar assim, não, eu inspirei outras mulheres a serem candidatas, né? A se colocarem em espaços de poder, né? Quero que, assim, outras pessoas se vejam na nossa campanha, sabe? E outra, né? Como eu estava falando da construção do programa. Então, nessa construção, aí eu fui vendo assim que não é tão um bicho de 7 cabeças eu aprender as coisas, porque, claro, eu não sou nem eu que coordeno esse programa, né? Ele está dividido em vários eixos, assim, mas eu passeio, vamos dizer, por todos esses GTs e começo a compreender, né, assim, por exemplo, de desenvolvimento econômico, que eu achava assim, gente, eu não sei nada, como que eu vou falar alguma coisa a respeito disso? Agora eu já pensei, então tem isso, então é dessa forma, então vai me dando também uma segurança maior para eu poder defender tudo isso. E até participar, né, de debates.
E digo assim que sou feliz porque você vê pessoas muito diferentes construindo esse mesmo programa, sabe? Você vê um professor da rede pública, você vê uma professora universitária, você vê intelectuais participando do GT da educação, por exemplo, né? Então, é uma construção muito rica, né? E que eu acho assim que precisa ser dita, porque para as pessoas verem que a gente não quer apresentar qualquer coisa, a gente quer apresentar um programa de qualidade, né? E preocupado com a solução dessas coisas, tá? Gente, eu quero falar sobre a federação com a rede e outros assuntos também aqui, mas eu vou mostrar para vocês 2 fotos que me mandaram da professora Ângela ali em 2015. Para quem tem rede social com imagem vai ver as fotos. Quem não tem com imagem, depois eu vou disponibilizar nas páginas de Facebook, tá bom? Tá ali a professora Ângela, então, correndo na frente e as tropas de choque. Para quem tá... Gente, essa foto segunda aqui é maravilhosa, que é a que ela citou, que ela se ajoelhou em frente à tropa de choque. Também muito boa foto. Obrigada, Luciene Ellen, por ter enviado aqui pra gente, bem bacanas, para que a gente possa ilustrar também essa conversa, né? Ela falou sobre esse momento e a gente precisava trazer esse momento aqui para o ouvinte. Eu vou começar a ler as participações que estão chegando e a gente vai dialogando no meio delas. Tá. Vou começar, deixa eu abrir aqui antes o Instagram. Deixa eu começar aqui pela Neucida Rocha, um abraço para ela. Ela não mandou nada, mas tá dando um oi. A Mari Melo Matos, a Silvia Luz, a Kátia Lesso, Ripiguto, a Eimarilza diz lindos, manda coraçãozinho, abraço para ela. O Agnés, nosso querido cantor Agnés, um abraço. Diz que nós somos maravilhosos e manda um monte de coraçãozinho. Jaboti está participando com a gente, diz boa noite, estou em Arapoti vendo vocês aqui na live do Instagram. Um abraço bem grande aí para o povo de Arapoti que legal. Está nos acompanhando. Quero mandar um abraço também para Mara Rodrigues Pimentel, que está nos acompanhando e mandando um parabéns aqui pelo WhatsApp. No blog, Maicon Freitas faz a seguinte pergunta para você. Diz, boa noite, Luciano e José. Boa semana a todos. Aproveitando a presença da professora e pré-candidata, eu gostaria que ela explanasse sobre o reajuste de 33,34% dado pelo presidente Bolsonaro e que deverá ser pago pelos estados e municípios aos nobres professores que merecem mesmo. No entanto, parece que a categoria não tem coroado e não tem honrado muito isso. Como é que você vê e explica, responda para o nosso ouvinte. Maicon, obrigado pela sua pergunta, porque eu acho que é uma excelente oportunidade de a gente responder isso, porque assim, foi noticiado de que nós teríamos os trabalhadores da educação, os professores de sala de aula, primeiro entenda bem, tá? Só os de sala de aula teriam esse reajuste que ele fala, inclusive, que poderia chegar a 48%, né? Só que esse reajuste, ele é assim, ó, ele veio uma gratificação para nós, né? Como uma gratificação que ele tem uma data para acabar, que eram 10 meses, e em contrapartida, eles tiraram algumas, como que chama? Quando não está incorporado no salário, algumas outras... alguns penduricários que tinha que é assim, de adicional noturno, de vale transporte, essas coisas são os penduricários. Não é que ele tirou o vale transporte, mas está condicionado, né, a presença assim, de 100% dos dias. Se você tiver um atestado, por exemplo, você já perde, né? Vale transporte esse que é o mesmo lá de 2015, né? Que a gente não teve 1 centavo de reajuste de lá para cá. E eu vou dizer para você o seguinte, para vocês entenderem, tá? Para traduzir. Tirando de lá, colocando de cá, o meu salário em dezembro, ele foi, a diferença para janeiro, quando veio esse reajuste, deu uma diferença no meu salário de R$75. R$75, tá? Essa foi a diferença do meu salário.
Então, assim, ele manipula, na verdade, os dados quando ele faz isso, porque ele deu realmente, né, um reajuste. E outra coisa, no salário de quem é PSS, de professores que estão no início de carreira, aí realmente esse R$800, que é igual para todo mundo, fica, né, uma porcentagem bem maior do que no meu, que sou uma professora que já tenho 24 anos de estado, né? Então eu já estou assim, vou dizer assim, num patamar da carreira que eu não avanço mais porque não tem PDE mais, né? Que foi cortado nesses últimos governos, né? Lá na greve de 2015 nós perdemos o PDE, que era a oportunidade que nós professores tínhamos de subir de nível, né? Então eu não subo mais. E aí, para mim, dá uma diferença muito menor do que esses 30 e pouco % que eles anunciaram, né? Do que para um que é de início de carreira. Aí, no mês seguinte, como teve uma diferença de vale transporte, um pouquinho mais, aí aumentou acho que foi para uns R$150 quando eles corrigiram, que é o que eu realmente vou ter de reajuste, né, do meu salário. Mas sem contar, gente, que nós estamos desde 2015 sem um centavo de reajuste, nada, zero, sabe? A gente, no tempo que a gasolina estava a R$2,90, né, nós ganhamos exatamente a mesma coisa, né, de lá para cá. Então, assim, é importante até frisar todo o desmonte da escola pública, da educação pública no Paraná nos últimos anos, né? Que veio, assim, de várias formas, com terceirizações, com agora, né, o novo ensino médio. Tem, por exemplo, a Unicesumar, que é uma universidade que está dentro das escolas, dando algumas disciplinas, só que eles não estão lá dando essas disciplinas, é uma televisão que tem lá com aulas, né, gravadas, que é para o Paraná inteiro essas mesmas aulas, que diz que um professor chega a atender 700 alunos, né? E aí tem um monitor que vai lá e fala para os alunos, anotem as dúvidas, e daí... Então, assim, que qualidade que tem nisso, diz que foi um contrato com a Unicesumar, que não teve transparência nenhuma, porque não teve uma licitação, uma coisa de quem faria esse serviço. E além do que, gente, não é isso que a escola pública precisa, né? De uma televisão lá que o aluno fica sozinho vendo aquilo de uma aula que é gravada, né? E que então, já não deu certo, na verdade. Não deu certo, então tem que ser revogada essa reforma do ensino médio. Mas então, voltando a falar de salário, eu agradeço a oportunidade de poder responder, sabe? Para vocês entenderem que eles maquiam os dados, que eles jogam como se fosse uma coisa e aí é completamente outra, sabe? E eles têm costume de fazer isso, né? De dizer assim, e aí realmente aparece... A opinião pública fica com a impressão que nós, professores, que a gente na pandemia não queria trabalhar, que a gente ganha demais, que a gente teve esse reajuste de tantos % que ninguém está tendo e que não é nada real isso, né? Então não é isso mesmo, né? E a gente pode provar, a gente tem o olerite de um mês e de outro, sabe? Então, assim, o Ratinho Júnior é mentiroso quando ele fala isso. Né? Ele, o Feder, que é o nosso secretário de educação, que é um secretário que veio de São Paulo, que é um empresário e que trata a educação como uma grande empresa, né? Que terceiriza os serviços. Inclusive, por exemplo, tem uma das terceirizadas, só para vocês entenderem, os agentes 1 e 2, né, das escolas, primeiro que eles não têm esse reajuste, tá? E segundo que esses cargos de 2021 para cá, eles passaram a ser terceirizados. E aí tem várias empresas que, né, prestam esse serviço de terceirização. E tem algumas dessas empresas que nem pagar em dia esses funcionários eles pagam, que ficam 2 meses sem pagar, que pagam assim 70% do salário que eles ganhavam de quando eles eram PSS nessa mesma função, sabe? Então o serviço está precarizado,
né? As pessoas estão adoecendo muito mais por todas essas situações, né? Então é uma coisa que a educação, os trabalhadores não ganham nada com isso, né? Então para nós é muito claro que eles querem atender um grupo de pessoas que lucram com essas terceirizações, que lucram com privatizações, né? E que a educação para eles é encarada como um grande gasto e não como um investimento, que é como deveria ser tratado. Deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão compartilhando, entre elas o Adriano Negosec, que foi candidato a prefeito aqui pelo PSOL em Almirante Tamandaré. Um grande abraço aí para o Adriano. Conhece o Adriano? Conheço. Tá compartilhando. Beijo, Adriano. Também a Edna Proença, a Mara Rodrigues Pimentel, um abraço para ela. O Rodrigo Benelli, o César Silvério. Obrigada a vocês por estarem compartilhando aqui a nossa live, a Rede Sustentabilidade Paraná. Professora Marilu Façanha está dando boa noite, um abraço para ela, boa noite. O Sérgio Levi diz o seguinte, comentando sobre o que você falou do Moro. O Moro agiu como um inquisidor, realmente um juiz ladrão. Triste legado deste canalha, diz ele. Concordo. Participando aqui o Elton Loureiro, o Wagner Souza manda um recado aqui para você. Ele diz que o Palmeiras ganhou 3 clássicos seguidos, se ele pode pedir música. Wagner. Menos, né? O Elton Loureiro disse Bolsonaro e faz cara de nojo aqui, tá vomitando no ar. O Marcos Alves, nosso amigo Madruga, um abraço bem grande para ele, foi Madruga. candidato a vereador, tá dando boa noite para ele. Marcos Aurélio, ator de Curitiba, dando boa noite, um abraço. O Adriano Negosec diz o seguinte, olha aí. Grande professora Ângela, orgulho de estar lutando do mesmo lado que ela na trincheira. Eu também me sinto muito orgulhosa de muita gente que está nessa trincheira comigo. O Agnaldo Murilo, Agnés, Luciana e José maravilhosos. A Mara Rodrigues Pimentel dando boa noite, um abraço para ela. A Luciane Assunção, um abraço para ela, cabeleireira, foi candidata a vereadora também em Almirante Tamandaré, uma das mulheres aí que foram para a luta, né? Um abraço para ela também. Deixa eu ver quem está participando aqui pelo Twitter. Está participando o Deltan Delagnol. E deixa eu voltar aqui, o John Thaís, o Oscar Mosqueira estão aqui participando com a gente, um abraço para vocês. Como é que você vê a federação com a rede? Bom, a federação com a rede, primeiro assim que tem opiniões até diferentes dentro do próprio partido, né? Mas é uma oportunidade de a gente vencer a cláusula de barreira, né? Porque tem que ter uma bancada de deputados federais, né, para a gente continuar existindo, né? Senão a gente fica sem verba para outras campanhas, a gente fica sem tempo de TV, a gente, né, acaba tendo assim, comprometendo futuras eleições, né? Então, assim, tem a sua importância. E a rede é um partido assim que em algumas lutas a gente já está, né, nas ruas junto com eles, a gente já Aliás, participa. é o partido que mais fez ações com relação a Bolsonaro, né? Então, assim, é um partido que eu acho que a gente tem mais, assim, que, né, manter o diálogo, tem que, né, respeitar também a história deles, mas eu sei que não é uma posição unânime, né, no partido também, tá? Mas tem pessoas valorosas e que eu acho que vai acabar rolando, sim, essa federação, que vai ser bom para eles e para o pessoal, né? Nesse fim de semana nós estivemos ali na filiação da rede aqui no Paraná e estavam presentes o presidente do PSOL, vários vereadores do PSOL, como se realmente essa federação tivesse sido ok, tivesse dado tudo certo por parte do PSOL. Por parte da rede já está tudo certo, eles disseram ok. Você acha que ainda vai ter muito embate, professora? Vai ter ainda, mas eu acho que já está quase certo a federação, sabe? Mas acho que ainda tem água para rolar, tem, né, vários diálogos ainda que estão por vir, mas eu acho que é um aceno bem grande de que vai ter a federação, sim. Um dos grandes entraves que a gente vê nacionalmente é a questão da posição da rede, né, que não queria fechar
o assunto com relação a Luiz Inácio Lula da Silva e o apoio da rede ao Lula, e o pessoal parece que tá tudo certo. Vai de Lula? Tá tudo Ainda certo. não tá? Não tá tudo certo. Não tá tudo certo, porque como a gente já comentei, o PSOL, ele é um partido de correntes, né? Então, assim, tem uma grande parte do PSOL que já, né, se manifestou, que está com o Lula. E eu, inclusive, faço parte de um grupo, né, do PSOL que não acha que deve ser de imediato, no primeiro turno. Nós achamos o seguinte... Assim como a Heloísa Helena na rede. Nós achamos o seguinte, o nome que eu defendo é o do camarada Glauber Braga, né? Porque nós entendemos que no primeiro turno é o momento que o pessoal tem que apresentar o seu programa, né? Aí para o segundo turno, aí sim, aí a gente vai fazer o que for possível, impossível, tudo que precisar contra Bolsonaro, né? Mas a princípio, a corrente que eu faço parte, o grupo que eu faço parte, defende que a gente tenha candidatura própria, que apresente o nosso programa, que é diferente do PT, né? Então, assim, quem vai falar, por exemplo, de taxação de grandes fortunas? É o PSOL, não é o PT que está lá também, com o Alckmin. Né? Sim, com certeza. Então, e tem várias outras bandeiras que a gente precisa apresentar, que é esse o momento da gente trazer para a sociedade esses problemas. E como eu falei do nosso programa aqui, nacionalmente também, né? Então, a minha visão, tá? Eu acho que vai ter esse apoio ao Lula, mas assim, não é a maioria, não é um consenso no atual momento, tá? A gente ainda vai passar pela conferência eleitoral e tudo mais, que vai ser batido o martelo, que provavelmente essa ala vai ganhar, mas assim, com a resistência de alguns que não acham que isso é o momento de apoiar. Eu tenho uma pergunta para a professora. Em relação à agricultura, vivemos num estado tecnicamente, praticamente agrícola, é uma região nossa aqui, região metropolitana, Curitiba e tudo mais, é industrial e tal, mas o Paraná, ele é agrícola. A sua ideia em agricultura, qual seria? Ou ainda está nisso de conhecimento? Ainda está nisso de conhecimento, porque eu vou dizer que eu tenho uma visão, por enquanto, superficial, que é daqui da minha região. Sim. Né? Eu sou de São José dos Pinhais, que é um dos municípios que é o cinturão verde Mas a senhora vai ter que sair, o Paraná. Sim, tá, vou ter que sair, e uma das coisas do nosso GTs é tudo isso, que a gente já tem toda uma programação, né? Que eu vou ter visitas em Quedas do Iguaçu, por exemplo, que eu sei que é a primeira delas, tem um grande assentamento de sem terras, né? Tem Cascavel, tem Londrina, Lapa, aqui, né? Tem várias cidades que eu vou visitar, e eu acho que depois disso que eu vou poder falar com um conhecimento maior de causa, porque agora, como eu estou falando, eu tenho uma visão aqui da nossa região. Sim. E o Paraná, muito por causa do agronegócio, ele tem assim uma vastidão, né, de coisas diferentes a respeito dessa questão da agricultura, de veneno, de tanta coisa, que eu acho que eu não devo, né, me atrever a responder antes da gente fazer esse trabalho mais minucioso e poder responder daí sim baseado em um estudo, num planejamento sobre aquilo. Eu quero lhe perguntar sobre a pandemia, mas antes disso, deixa eu só resgatar aquela nossa conversa anterior e te fazer a seguinte pergunta. Existe uma corrente ideológica na esquerda que teme que num segundo possível turno, Bolsonaro ganhasse de Lula e quer que Lula ganhe no primeiro turno e por isso tenta fazer essa corrente entre todos os partidos. Como é que você vê isso, professora? Sendo que você acabou de me colocar que o importante seria, na sua visão,
que o pessoal apresentasse realmente o seu ponto de vista no primeiro turno? Bom, eu acho que nem é difícil assim de responder, porque as pesquisas já têm apontado que o Bolsonaro, inclusive acho que hoje saiu uma que fala que ele não ganha em nenhum cenário no segundo turno, né? Acho que era só uma outra facada, uma outra coisa assim para um elemento muito surpresa para ele ter chances assim mais reais. Então, eu penso assim que o Lula vai enfrentar, né, vai para o segundo turno de qualquer forma. Não sei se com o Bolsonaro, não sei com quem, enfim, mas eu acho que é momento da gente apresentar o nosso programa, porque não vai correr esse risco do Bolsonaro ganhar. As pesquisas estão muito contrárias. Mesmo o pessoal querendo apresentar um novo programa, com a desistência do Boulos indo para a sair deputado federal, porque o nome forte do PSOL seria ele. Mas ele sairia para o governo do estado. Ah, sim. Ele não sairia. Seria para o governo. Ele não sairia. Ele não sairia dessa vez. Quem seria o candidato era o Glauber, que é atual deputado pelo Rio de Janeiro, sim, né? Sim. E ele que sairia candidato à presidência. Não tá certo. Não, porque a gente vai passar pela conferência eleitoral, que tem como que é? 44% querem o Glauber e os outros 50%, né? E 6% preferem esse apoio ao Lula, já no primeiro turno. Como é que você viu a pandemia toda? Você como professora e também agora como pré-candidata ao governo, a ação governamental no enfrentamento da pandemia e o retorno das aulas? Bom, tanta coisa assim, né? Porque foram 2 anos e pouco e na verdade ainda não acabou, né? Embora já estejam liberando máscaras e tudo mais, mas a pandemia ainda não acabou, né? Bom, a pandemia ela trouxe assim, acho que tudo de ruim que a gente poderia pensar em todas as áreas, né? Na educação, apagão na educação, a economia, né, que só piorou. Para piorar tudo isso, um governo negacionista que trabalhava contra, né, a vacina, contra lockdown, contra tudo, né? Quis aparecer mais que a pandemia, vou ser sincero. E que levou, né, sem dúvida, a maioria desses óbitos foi pelas políticas pelo que o governo tomou, né, de medidas de direcionamento para a pandemia. No Paraná, eu acho também que não foi muito diferente, porque o Paraná, o Ratinho Júnior, ele segue muito o que o Bolsonaro faz, né? O que ele faz a nível nacional, o Ratinho faz aqui também em nível estadual. Inclusive foi um dos 5 vereadores que não assinou, né, aquela carta lá que os governadores fizeram, cobrando, né, o Bolsonaro. Ele foi um que não assinou essa carta. Então ele é muito colado, né, com a figura do Bolsonaro. Para mim, assim, foi um desastre, né, em todos os sentidos, e até que eu já falei, né, no sentido de que a população mais pobre foi a mais afetada, os ricos ficaram mais ricos nessa pandemia, os pobres foram para baixo da linha da miséria. Não foi à toa que a gente viu, né, fila do osso, que a gente está vendo as pessoas assim com cada vez mais dificuldades para sobreviver, né? A educação, assim, no começo era absurdo, né? Por exemplo, eles queriam que as aulas fossem online, mas assim, gente, você tem que estar em sala de aula um pouquinho, assim, tem que ter noção de sala de aula para entender, e o secretário da educação acho que nunca nem passou perto de uma sala de aula, então ele não fazia ideia de que tem, assim, alunos que não tinha dados do celular, que não tinha armazenamento do celular, que era um celularzinho da mãe para 5 crianças poder ver aquela aula,
que não tinham um espaço, tem pessoas que não têm um quarto, um espaço, que não tenha outras pessoas juntas na casa. Como que a criança vai ver, né, aquela aula? Então as condições não eram as mesmas para todo mundo, né? Eram condições assim muito diversas e então assim, o que está causando, né, é um apagão na educação, porque a gente está chegando agora, por exemplo, os meus alunos do 8º ano, eles são crianças que ficaram 2 anos fora da escola, né? Então agora você vê eles assim com um déficit, né, de tudo aquilo muito grande, que você tem que tentar recuperar, e a gente não está tendo esse suporte para recuperar, né? Então assim, e coisas que eu pensava que na educação, por exemplo, poderiam acrescentar, né, na educação com a pandemia, que era o uso das tecnologias, né, que poderia vir para ficar, aquela tecnologia de, né, ter um computador em cada sala, de ter internet em todas as salas, de você poder, que para mim, nas minhas aulas de história era essencial, né, você mostra lá um mapa, né, compara com outra imagem que você pega ali na internet na hora, era fantástico. Só que agora a gente já não funciona mais nada dessas coisas, tá tudo sucateado. Aí assim, um cabo, por exemplo, desse falta numa sala, na outra falta o controle remoto, na outra o projetor não funciona, a outra o computador que não funciona. Então assim, é uma coisa que poderia ser uma das poucas coisas que, né, a pandemia traria de bom, que era o uso dessa tecnologia na sala de aula, não ficou, sabe? A gente ficou com esse déficit de aprendizagem e nada para nos ajudar, né, a recuperar tudo isso. Muito pelo contrário, a classe, né, dos professores está assim cada dia mais adoentada, né, com toda essa situação. Tá doente mesmo. Você vê assim, de cada 10 professores, 6 professores tomam remédios antidepressivos, né, fazem tratamento para pânico, para um monte de coisas assim que eu acredito que muitos desses casos são consequências dessa situação que veio com a pandemia, né? Então, isso eu tô falando na educação, mas tem vários outros setores. A gente vê saúde, né? Isso, na saúde, as crianças assim que estão, você vê que as famílias estão empobrecidas assim, de ir para a escola para comer, sabe? E a situação que se lidou com a saúde, né? Também por exemplo, né? Agora já o uso de máscaras, né? Olha a confusão, gente, para nós professores. Por exemplo, crianças abaixo de 12 anos não são mais obrigadas a usar máscaras. Aí você tem alunos são exatamente de sexto, as que não são vacinadas. Exatamente as que não são vacinadas. As de sexto e sétimo não precisam mais usar máscara, a escola pode pedir, mas elas não são obrigadas, né? Aí os de 8º, de 9º são. Então, assim, são cada atitudes que eles tomam tão impensadas que você fica assim, gente, são pessoas que nunca passaram por uma escola para entender, assim, o mínimo, sabe? De como que funciona o funcionamento diário ali de uma escola, ver que não dá para fazer isso, né? E que poderia esperar, né, um pouco mais para tomar esse tipo de medida, né? A negação da ciência ainda continua, né? Foi negação da ciência indicando cloroquina, não incentivando a vacina. Agora você vê a Damares lá, né? A ministra Damares, que não deu certo, graças a Deus, que tinha lá o Disque 100, que era para denunciar, né, casos onde era obrigado o passaporte vacinal. Aí foi derrubado isso, né, que não era para usar o Disque 100 para esse tipo de coisa, né.
Então, assim, a gente vê em todos os níveis isso, né? Federal, estadual. A desinformação, né? É absurda nesse governo. Exatamente isso. E eu, assim, fico particularmente bem triste, assim, com isso, que inclusive quando eu estava vindo para cá, estava contando para o meu amigo que hoje faz 1 ano da morte de um grande amigo meu, que foi, assim, um incentivador para que eu entrasse no PSOL, que foi o meu amigo, compadre, Mário Celso Pasqualin. O Mário hoje faz 1 ano de morte dele. E o Mário, ele foi uma pessoa que por 2, 3 meses ele poderia ter sido vacinado. E ele não foi vacinado a tempo porque nós tínhamos um presidente que estava negociando para ganhar $1 por vacina, né? Que ignorou lá 80 e poucos, né, e-mails da Pfizer que poderia ter agilizado muito mais a vacinação, né? Então, assim, não tem como eu não chamar um presidente desse de genocida, né? Porque, assim, para mim, para a família dele, para muitas pessoas, o responsável é ele, sim, sabe? Porque 2 meses, ele também era professor, né? Esse meu amigo, ele poderia estar vacinado, né? A gente tem um caso concreto também na família do meu marido que, infelizmente, a pessoa acabou morrendo por usar cloroquina e tal, e achava que estava tudo bem. Ele acreditava no kit Pegou Covid, foi numa reunião de 4, 2 morreram. Pois é. Um estava contaminado, saíram dali, esse contaminado morreu e ele ficou internado, e como ele fazia o uso desse kit, ele acreditou nisso até o último instante que eu conversei com ele. Eu falei, tua respiração não tá boa. Uhum. Eu falei isso, foi no outro dia ele foi internado. Já foi entubado? Foi entubado 15 dias. Pois é. E assim, sabe, até hoje você vê, eu tenho alguns alunos que não se vacinaram porque a família é exatamente isso, de acreditar no presidente, tem assim várias, né, fake news, e que tem pessoas que realmente acreditam. Sim. Né? E assim, uma fake news, até ela ser desmentida, gente, ela já causou um estrago gigantesco que não tem mais como reverter. Por exemplo, o Bolsonaro pode até dizer, eu me enganei, a vacina não causa AIDS, não, como eu falei que estava causando. Mas depois que ele já falou, que já se propagou aquilo, né, o estrago já foi gigantesco. Nessa reunião que nós tivemos na rede esse fim de semana, um dos comentários foi em relação a fake news. Foi do porta-voz, foi o vice-presidente do partido. Foi falado que às vezes no universo de 12 mil em combater, o que tem que ser combatido lá é de 38 milhões. Nossa. É muito maior. Imagina. Muito maior. É muito maior. Então uma coisa que se você está vendo aqui, não, isso aqui tem 12 mil dessa informação. Quando você parte para lá, passa de 38 milhões. Então é uma coisa gigantesca, uma coisa horrorosa. Eles aprenderam a usar a rede social de uma maneira tenebrosa, né? De uma maneira em que não deveria jamais ter sido usada. Só usado. o que aconteceu aí foi realmente foi a ação, que todo mundo viu as ações que eram mentiras. Aí que caiu um pouco essas fake news. Mas ainda tem eleição, tudo que ainda pode complicar um pouco, mas eu acho que tem meios mais certos hoje. Espero. Eu tenho um aluno, assim, eu estava falando com eles, né, sobre a revolta da vacina lá de 1904, e daí é claro, né, que eu como professora de história, você faz a conexão com o presente, né? E aí, falando para eles, imagina, se naquela época que não tinha todos esses meios de comunicação e tudo mais, né, para a pessoa pensar a respeito da vacina, né, aliás, se hoje, né, com toda essa informação, tem pessoas que não acreditam, né, na eficiência e tudo mais, imagina lá em 1904. E aí um aluno me falou assim que eles, né, são uma família religiosa tal, e que o pai tomou a vacina, mas aí depois começou a sair fake news a respeito da vacina e ele não deixou o menino, que tem 17 anos hoje, de se vacinar por conta dessas fake news, sabe? Então, assim, o presidente, ele não só, né, atrapalhou,
como assim ele levou mesmo à morte de muita gente por causa de todas essas atitudes. Gente, se não é homicídio doloso, é culposo com certeza. Né? Mais participação aqui, a Cleide Félix está participando, um abraço para ela, o Dirceu Griboski também, o Farouk Hadid participando com a gente, o Jonas Alves Machado diz, Deltan assistindo? Deve ser para aprender como é ser funcionário público honesto. O Alexandro Gauloski participando diz, esperamos sua visita aqui em Corbélia, camarada Ângela. Anotado. Muito bem. Como que é o nome? É Alexandro ou Alexandro? Tá bom, Alexandro. Um abraço aí pro pessoal de Corbélia. Abraço, Corbélia. Já são 7h55, infelizmente o nosso tempo voa aqui na rádio, parece que a gente diz 1h20. Deixa eu só falar muito, não, é pouco. Aqui, bem rapidinho. Mandar um abraço aqui pro meu filho, Nathan Eduardo, ali de Fazenda Rio Grande, um abração, filho, fica com Deus aí. Um abraço pra minha sobrinha Débora, da região de Apucarana também. Pro Odair, nosso amigo Odair, assim, de Martins. O Luciano lá de São Paulo, um grande abraço, Luciano, família, um grande abraço a vocês. O jornalista Edson Tomás, um abraço para ele. O Schumacher, grande amigo meu também. Marcos, meu cunhado lá do Mato Grosso, um abraço para ele. O meu médico, qual o nome dele? Clayton, um abraço pro Dr. Clayton. Um abraço pro seu irmão, pro Silvio, um abraço, Silvio também. Silvio Novaes, Isso, beijo. Um abraço também pro Wallace, lá de Guarulhos, um abraço para ele também. Deixa eu ver quem mais está aqui que acabou entrando. O Marcos também, seu cunhado. Aqui Balsa Nova, um abraço para Balsa. Para o ex-prefeito aqui de Almirante Tamandaré, o Wilson Goinski também, que participou com a gente. Abraço. Aqui. Um abraço para o Walter Colombo também aqui de Almirante Tamandaré. Um abraço a esse pessoal. Deixa eu aproveitar também e mandar um abraço para o Marco Aurélio Chicora, jornalista lá de Campo Largo, que está participando com a gente. Jornalistas em Considerações finais, professora Ângela. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade. Olha, realmente o tempo voou. Voou, né? Voou. Agradecer Obrigada. muito a oportunidade, que eu achei assim fantástico. Eu receber essas perguntas, né? Que eu acho que é uma oportunidade da gente esclarecer bastante coisa. É uma oportunidade também das pessoas verem que a feminista não é um bicho de sete cabeças. Não é isso, que eu sou uma pessoa comum. Inclusive isso que me motivou a ser candidata, porque eu acho que o PSOL, o Paraná, precisava da representatividade de mulheres trabalhadoras, simples, comum, que está com dificuldade de pagar o combustível lá de R$7,40, que tem os 3 filhos na escola pública, que tá na batalha aí do dia a dia para sobreviver, né? Então, assim, eu acho que o Paraná precisava dessa representatividade também, né? Então, as minhas considerações finais, eu quero dizer assim que o PSOL, ele é um partido antissistema, ele é um partido que pensa, né, nesses 99%, como a gente já comentou, que quer uma inversão, né, dos valores para se governar, porque a gente quer governar para os de baixo, a gente quer governar para quem pega ônibus, para quem levanta cedo para trabalhar, quem não tem, né, creche para deixar o filho, para quem é da periferia, para quem é negro, quem é LGBT, indígena, quilombola, né, pessoas comuns que sempre estiveram assim longe dessas raias do poder, que não é para elas que geralmente os governantes fazem política, né? Eles fazem política pensando em manter os privilégios, os interesses de quem já é rico, né? De quem já é privilegiado. E a gente quer inverter essa ordem, a gente quer governar, a gente quer fazer política para as pessoas comuns, que são as que mais precisam, as que mais necessitam. Então essa é a nossa principal bandeira, né? É uma política de inversão desses valores, é uma política para os 99%. E dizer assim que quero muito, né, que muitas outras mulheres se encorajem a sair candidatas. Nós teremos uma chapa completa com deputados estaduais, federais, governador, senador,
governadora, senadora, talvez, né? Não sei ainda, porque não está decidido, senador. Então, nós teremos uma chapa completa, que para presidente, né, o grupo que eu faço parte, que é o Movimento Esquerda Socialista, nós apoiamos a candidatura do candidato Glauber Braga, e que a gente, o que mais motiva, que a gente mais quer, né, é mostrar o nosso programa, mostrar que a gente está fazendo um trabalho assim minucioso de conhecer, né, todos os problemas do Estado para poder ir à raiz dos problemas e poder solucionar esses problemas. E eu acho que a nossa tarefa principal, né, no ano de 2022 é varrer Bolsonaro e o bolsonarismo do poder, né? Então, não é só a figura do Bolsonaro, é tudo isso que ele representa, porque com ele veio, assim, vários deputados, vários senadores, várias pessoas que se empoderaram com esse discurso conservador, machista, homofóbico, extremamente conservador. Contrário então, e até nazista, né? Tudo isso precisa ser varrido, né, da política, precisa ser varrido das ruas, esse tipo de atitude, né? É impensável assim a gente achar que uma pessoa ela não tem a liberdade de estar na rua porque ela é LGBT ou porque ela é negra, então eu vou lá e posso agredir essa pessoa porque eu não gosto daquilo, aquilo me incomoda, né? Então, assim, toda essa onda fascista, todo esse bolsonarismo, não é só as eleições que eles precisam estar fora, eles precisam, assim, ser varrido das ruas, isso, gente, é preciso, assim, que a gente mostre que tem uma outra forma de política, uma outra forma de sociedade, que é muito mais justa, que é muito mais inclusiva, né, e que é para todos, tá? Então, o nosso programa de governo, ele se chama o Paraná da Gente, né? Então, o que é o Paraná da Gente? É o Paraná desses 99%, né, de mulheres, de trabalhadores, trabalhadoras, né, de todos nós. Professora, quando tiver o planejamento todo pronto e tiver passado nas convenções, a gente vai trazê-la de volta para falar daí do projeto de governo. Exatamente. Ah, que bom, que bom. Porque é bom que também o ouvinte conheça sim, o plano de governo da pré-candidata quando for candidata já. Com certeza. Certinho. Vamos embora, José Eduardo? Vamos embora. Tchau, tchau, professor. Muito obrigada, tchau, tchau. Obrigado, Rádio Tamandaré. Até.